a justiça, a alta corte da justiça brasileira, jogou no lixo o Castelo de Areia. Não sei, e foi não sei toda quem retomada jogou no lixo. agora na Eu, Lava Jato. por exemplo, não apreciei essa matéria. O Collor foi impedido numa reunião, porque ele tentou usar o truque da renúncia e o Senado, sob a presidência do presidente do Supremo, não aceitou o truque dele e o impediu. O Collor volta e é absolvido pelo Supremo por um erro também formal do processo. Aí o Collor volta a delinquir, o que é óbvio, porque a minha avó dizia que o homem de bem falha, o canalha nunca falha. O Collor volta a delinquir e prova que estava certo o Senado que o impediu, estava errada a Justiça que o liberou depois, como acontece agora. O senhor diz, não, o Supremo não tem culpa, foi a Dilma que deu um induto. Só que o único político que está preso é o Zé Disseu porque reincidiu. Os outros que não reincidiram, agora, por exemplo, o Silvio Pereira foi praticamente absolvido. E, no entanto, ele estava em plena prática do crime. Então, os exemplos históricos não têm favorecido. Nem o mensalão favorece. Porque o mensalão houve realmente, eles foram todos apenados, mas não cumpriram penas e depois foram perdoados. Então, eu acho que do que vai sair do Brasil, uma das coisas mais importantes é o direito da igualdade de todos perante a lei, com o fim do absurdo que é o foro privilegiado. Porque eu não admito que um sujeito que tem um mandato, só por causa disso ele tem uma justiça diferente da minha. Ministro, vamos discordar de novo. A única coisa que a gente vai concordar hoje é que o Flamengo está muito ruim. Por que eu vou discordar de novo do senhor? Como é que o senhor me diz que nós estamos numa grande evolução se a presidente da República está trancada no Palácio comprando voto? Mas o que é melhor? O ministro, o que é melhor, não, mas eu não estou reclamando do senhor. Eu estou só dizendo que nós discordamos, que não há essa evolução que o senhor falou. A presidente, a presidente da República está dentro do Palácio, usando o Palácio. Primeiro, como se fosse um aparelho do terror. Nós não estamos julgando aqui a presidente da República. O que o senhor acabou de dizer. A quadra é alvissareira, ou seja, as mazelas do Brasil respondeu não para o André. saboteadas. Põe a tua posição e vamos em frente. Mas eu preciso expor. Então, mas veja já bem, disse. Ele acabou de dizer para o André que nós estamos evoluindo. Não estamos. Isso, claro. A presidente da República, à Claro luz que do nós dia, estamos está evoluindo. comprando voto, comprando deputado, com nosso dinheiro numa crise terrível. Um sujeito que está sendo procurado pela justiça está no hotel ao lado do Palácio, negociando voto. O senhor vem dizer que nós evoluímos? Nós involuímos, ministro. Pelo amor de Deus. A pergunta não estou discordando. É um caleidoscópio, cada qual tem a sua visão. Quem era o presidente do Supremo quando o Celso Daniel foi assassinado? Não me lembro. 2002. Eu teria que fazer uma pesquisa. Não era o senhor. Pois é, depois do senhor foi mais um, depois foi o Nelson Jobim. O Nelson Jobim recebeu um pedido de habeas corpus de Sérgio Gomes da Silva. O senhor sabe quanto tempo esse pedido ficou na gaveta do presidente do Supremo? Passaram 5 presidentes do Supremo. 5. Carlos Aires Brito. Neumann, eu vejo que você daria um grande corregedor. 5 presidentes passaram e o pedido de habeas corpus do Sérgio. Foram 6 condenados pela morte do Celso Daniel, até que o... Eu não sou censor de colega meu. Não, eu estou lhe dizendo que as instituições não funcionam e o judiciário não funciona. Estão funcionando, eu assevero o contrário. 5 presidentes mantiveram o habeas corpus de Sérgio Gomes da Silva na gaveta. 10 anos. Eu sei, você está asseverando isso. Não, não, estou lhe dando um fato. Quem tirou da gaveta foi o Lewandowski. Mas então você não está fazendo uma pergunta, você está eu estou lhe dizendo. expondo ideias. Pergunta, Neumann. Não, eu estou perguntando. Fazer sempre uma pergunta. Não, pois é, mas a minha pergunta é essa. Diante desse fato. Como é que as instituições estão funcionando com rapidez? Você já tratou desse assunto. Não, eu estou dando um exemplo e ele precisa responder em cima do exemplo. Ele não está 5 presidentes. com as minhas colocações. 5 presidentes. Eu acho que está claro. Não, peraí. 5 tem uma posição guardaram na gaveta. Neumann, você tem uma posição e o nosso entrevistado discorda dela. Não é questão de posição, é questão de fato. 5 presidentes do Supremo mantiveram na gaveta um pedido de habeas corpus do assassino vagabundo de Santo André. Bom, Lewandowski tirou, aceitou o habeas corpus. O senhor continua dizendo, afirmando que as instituições estão funcionando, que a justiça é rápida. Estão. Não, rápida ela não é pela sobrecarga de processo. 14 anos. Neumann, ela está funcionando. Ela está funcionando. Vamos para mais um ligeiro intervalo.